Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta manhã cumprimentar a todos os nossos irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na presença de Deus nesta manhã para transmitir a santa e gloriosa palavra de Deus. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Gilberto Félix, E nesta manhã nós vamos falar sobre vivendo a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. É o que muitos têm abandonado, os marcos antigos, não é verdade? E tudo que nós falarmos aqui está baseado na santa e gloriosa palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está entrando aí, está assistindo, e os que vão assistir, tanto no Facebook como no YouTube. Os irmãos ali no YouTube, compartilhe, dê o seu like ali, que o Facebook estará, quanto mais like vocês fizerem, nós vamos levar a palavra de Deus mais adiante, que esta palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, não é verdade? É isso que está escrito, meus amados irmãos, que Jesus está voltando, o amor de muitos está se esfriando, e nós estamos vendo o cumprimento da santa e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos? Nós estamos vivendo nos últimos dias da era da igreja na face da terra, pois em breve Jesus irá, arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou aguardando ansiosamente este grande evento, irmãos? Ansiosamente, não vejo a hora de Jesus voltar, porque este mundo, cada vez mais fica pior, não é verdade? E assim, irmãos, muitos eu sei que não estão preocupados com este evento e serão tomados de surpresa, não é verdade? De surpresa. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de apostasia, um tempo de muitos falsos profetas se levantando no nosso meio, irmãos? E distorcendo a palavra de Deus. Mas eu aqui, enquanto viver nesta terra, eu quero sempre pregar aquilo que aprendi com os nossos pastores, Pastor José Pimentel de Carvalho, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que foram os meus primeiros pastores, pastor Alcides Fávaro, que hoje é o meu pastor presidente do campo eclesiástico no Ipiranga, que eu tenho aprendido com ele, com a sua experiência, pastor Antônio Munhoz, pastor José Rodrigues, saudosa memória, pastor Israel, que foram meus pastores, Israel Peixoto, pastor presbítero Chico Elias, pastor Júlio Gonçalves, que foram os nossos pastores, meus pastores. E eu aprendi com esses homens e eu continuarei falando a palavra de Deus como ela é, sem mudança e sem sombra de variações, Vamos ler a Bíblia, irmãos. O texto que nós estudamos para hoje está baseado na carta de Tito, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Louvado seja Deus, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência.
As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestra do bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem aos seus maridos e a amarem os seus filhos, a serem modestas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens, a que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras, da doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo-os. Irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar nesta manhã o irmão Daniel Lucas Zeboni, que está aqui conosco, Irmãos, o conselho de Tito, para a igreja, aqui dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Um ensino sadio, irmãos? Um ensino, um ensino, irmãos, que dentro da palavra de Deus, aqui tem conselho para os velhos, Hoje ninguém quer ser chamado de velho, É idoso, é idosa. Mas a Bíblia está dizendo aqui, eu não posso mudar o que está escrito, Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Fala também das mulheres idosas, A mulher aqui, Tito não está chamando de velha, está chamando de idosa, Aleluia. Semelhantemente, sejam sérias, no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, e não dada a muito vinho, e mestre do bem. Louvado seja o nome do Senhor. Também tem conselho para os jovens. Conselho para os jovens, Exorta semelhante aos jovens, que sejam moderados, E depois tem aqui um conselho para toda a liderança, Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, quer dizer, o ensino, mostra incorrupção, irmãos? Não sejam corruptos, Mostra gravidade e sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Também aqui, exorta os servos, os trabalhadores, Os que têm patrões. Louvado seja o nome do Senhor. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, Louvado seja o nome do Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo está falando com os servos, irmãos? Servos, com os trabalhadores que são empregados aí nas empresas, na lavoura, onde eles tiver patrões, eles devem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se sujeitar, na frente do patrão, longe do patrão, tem que fazer a mesma coisa, louvado seja Deus. Também, Provérbios capítulo 22, versículo 28, diz assim: não remova os antigos limites que os teus pais fizeram, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo uma distorção grave do ensino da palavra de Deus, não é verdade? Do ensino, saindo fora daquilo que nós aprendemos com os nossos pastores, Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo, se não me falha a memória, 13, 7, 13, 7, diz assim, vamos ver o que aqui na Bíblia,
o que diz Hebreus 13:7, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E eu estou aqui nesta manhã lembrando dos nossos pastores, né? Que foram nossos pastores que falaram a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o que disse o escritor aos Hebreus. Deixa eu ver, capítulo 13, né, irmãos? Capítulo 13 e o versículo 7 diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, né? Então, meus amados irmãos, eu estou aqui, né, para aconselhar os irmãos para não remover os ensinos antigos, os marcos antigos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o conselho que o escritor aos Hebreus deu. Louvado seja o nome do Senhor. E imitar a fé daqueles homens. Meus amados e queridos irmãos, né? Aqui então, se nós for ver na palavra de Deus, a palavra de Deus, irmãos, ela é tão pura, ela é tão completa, que não falta nada, nada. Se você for ver lá, a Bíblia já fala do carro, né? Se você for ver, a Bíblia já falava do avião naquele tempo, né? Se você for ver, ali tem tudo, tem até como nós se alimentar. Não é verdade, irmãos? A Bíblia é o livro mais completo, porque foi inspirado pelo Senhor, o nosso Deus. Aleluia, foi escrito por 40 homens, né, meus amados irmãos, por vários escritores, e ali, homens inspirados pelo poder de Deus, né. A verdadeira e pura doutrina é saudável para o crescimento espiritual da igreja. Aleluia. O cristão, irmãos, deve ser diferente do mundo em toda a maneira de viver, no andar, no falar, na maneira de se vestir e até no corte de cabelo. Você entendeu? A Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz isto. Temos que ser diferente, não andar como o mundo anda, não falar como o mundo fala, né, irmãos? Não se vestir como o mundo fala, né? Viver de maneira íntegra, com pudor e modéstia. Louvado seja o nome do Senhor. E fala até do corte de cabelo. Nós vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim, anote aí: então vereis, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E meus queridos irmãos, nós temos que ser diferentes, né? Diferente do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos que ter uma identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é Cristo. Louvado seja Deus. É Cristo a nossa identidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, né, irmãos, que nós vamos dar conta de tudo aquilo que falamos, que fazemos, né, irmãos? Vamos ter que dar conta de tudo. Vamos ver aqui sobre o corte de cabelo. Capítulo 11, versículo 14 ao 16, assim: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelos crescidos? Tá vendo? Mas ter a mulher cabelos crescidos é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Isso aqui é Paulo falando, aconselhando a igreja de Coríntios e aconselhando nós também. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Você está vendo, irmãos? Então não sou eu que estou inventando coisa. Não é os nossos pastores, né, que nos ensinaram, que me ensinaram, que inventaram coisas, não. Está escrito isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O homem ter cabelo crescido é desonra, né? Desonra, né, irmãos? Mas é honroso a mulher ter cabelos crescidos, louvado seja Deus, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam bem, irmãos,
não é coisa inventada, é coisa que está na Bíblia. Aleluia, um conselho bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é uma pena, né? É uma pena que o fastio pela sã doutrina, né? O fastio quer dizer o repúdio, né? Repúdio, quando pela sã doutrina e pelo ensino da santa palavra de Deus, né? Tenha tomado o coração de muitos crentes. Muitos crentes não conseguem mais, irmãos, não conseguem mais suportar essa doutrina. Está escrito, né? 1 Timóteo, né, irmãos? Ou seja, segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deixa eu ver aqui. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Veja bem aqui o que Paulo disse, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, né, doutrina. Porque virão tempos que não sofrerão, tem uma tradução que fala, não suportarão, não sofrerão a sã doutrina, né? Mas tendo cobichão nos ouvidos, ó, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é fábula? Fábula é pecado, irmãos. Daí ele aconselhou a Timóteo aqui, e também esse conselho é para nós. Mas tu ser sóbrio, né? Em tudo, sofre as aflições e faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Então, irmãos, não tem por onde fugir. Nós estamos vendo isto aqui que Paulo falou a Timóteo, né? E para a igreja de hoje acontecer, meus amados irmãos, acontecer. Se você aperta, né? Se você prega a palavra como ela é, irmãos, muita gente não aceita, né? Tem o pastor como antiquado, como ultrapassado, mas eu quero, irmãos, dizer aqui que a palavra de Deus, ela não é antiquada. A palavra de Deus, ela não é ultrapassada. Não é verdade, queridos irmãos? Não é ultrapassada. Poucos, né? Poucos são os que se deleitam em comer com satisfação o alimento espiritual, né, irmãos? As doutrinas bíblicas precisam ser mais ensinadas e aplicadas na igreja, né? A fim de que o povo, irmãos, aleluia, possa seguir num só rumo. Qual é esse rumo? Para o céu, numa só, aleluia, em uma só fala. Louvado seja Deus. Falar a mesma linguagem, né? Ter a mesma interpretação bíblica, com sabedoria, aleluia, e harmonia doutrinária. Nós precisamos, irmãos, aplicar o ensino da palavra de Deus. Ensinar o povo, porque o caminho do céu, irmãos, não é assim não entra com bagagem. A Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é apertada, e são poucos os que vão entrar por ali. Jesus disse: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Para o céu não tem outro caminho. É Jesus o caminho, irmãos. Ele disse: eu sou a porta. Aleluia. E quando ele disse: eu sou o caminho, ele disse: ó, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, achará pastagem, tem comida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem como entrar no céu se não passar por Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Agora, para o inferno, irmãos, olha, o caminho é largo, pode fazer tudo. Uma certa feita, né? Uma ilustração de um pastor. Ele chegou um irmão e perguntou: pastor, eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer aquilo? Pode. Pode fazer aquilo? Pode. E aí o irmão, né, ali meio decepcionado, perguntou: pastor, então o que eu não posso fazer? Aí o pastor responde: não pode entrar no céu. Porque para entrar no céu, irmãos, é com muito esforço. A Bíblia dá-nos a entender que o reino do céu
é tomado à força. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor Mané Gomes, Deus abençoe. O reino do céu é tomado à força. Viu, irmãos? O inferno é fácil, né? Vai para lá até meio empurrado. Mas o reino do céu não é assim, né? Tem que entrar por Jesus. E Jesus disse assim, que aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 ao 4: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Isso aqui é Deus falando. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo é o Senhor. Uma certa feita, né, irmão? Sempre às vezes a gente ouve essa pergunta, ou seja, até assim, sarcástico, né? Mas Deus não é amor? Sim, claro, Ele é amor. Ele é o maior amor. Ele é o que mais amou em todo o mundo, dando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Isto é o maior amor. Mas Ele também é justiça, irmão, justiça. E aqui, ó, Ele está dizendo assim: inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como chuvisco. Viu, irmãos? O meu ensino como chuvisco, porque não é para parar de ensinar, é para continuar ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva. Irmãos, a doutrina tem que ser pregada, ela não pode ser mudada, ela não pode... Irmãos, se nós mudar qualquer coisa dos que está escrito nesta palavra, é heresia, irmãos. E os heréticos não vão entrar no céu de jeito nenhum. Eu sempre digo e vou continuar dizendo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que não é eu que tenho que me adequar, aliás, não é a Bíblia que tem que se adequar a mim, mas sou eu que tenho que me adequar a ela. Se eu quiser entrar no céu, se eu quiser servir a Deus, eu tenho que me adequar à santa palavra de Deus. Aleluia. Não é, irmãos, a igreja que tem que se adequar ao membro, é o membro que tem que se adequar à igreja. Ah, mas tem que ser, eu penso que tem que ser assim. Irmãos, nós não pensamos nada. Quem pensa é a palavra de Deus. Quem nos orienta é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz que as palavras do Senhor são puras, né? Vamos ver aqui no Salmo 12, versículo 6, assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é pura, ela é fiel, ela é verdadeira. Então, irmãos, nós não podemos mudar os limites, né, da palavra de Deus. Aquilo que aprendemos, aquilo que eu aprendi, irmãos, eu trago até hoje. Até hoje, né, eu trago, a minha esposa, a irmã Martinha, traz, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos irmãos, Jesus está voltando, nós precisamos se preparar, não é verdade, irmão Robson? Eu trago, queridos irmãos, a doutrina que eu aprendi com os meus pastores, né, que me pastorearam, me ensinaram, me orientaram, né? E ali, irmãos, também através de um curso de teologia, né? Tenho aprendido muito com a escola bíblica dominical. Sou aluno assíduo da escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Desde 1974 eu estou estudando na escola dominical. Tenho sentado na escola dominical para aprender. Também os cultos de ensino, irmãos, não gosto de perder, porque ali, aleluia, nós aprendemos a palavra de Deus.
esta palavra que é pura, esta palavra que é fiel, esta palavra que é verdadeira. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmão Adelmo. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor tem o poder de curar, irmãos. Aleluia. E pode, aleluia, tranquilamente restaurar o homem. Eu não estou falando aqui só de cura de enfermidade, eu estou falando da cura da alma. Glória a Deus, né? Da cura da alma, do pecado, porque o maior milagre, irmãos, não é uma cura de câncer. É presbítero João Antunes, Deus, a paz do Senhor. Irmãos, o maior milagre não é a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura do diabetes, não. O maior milagre é a cura do pecado, irmãos. É a salvação da alma, esse é o maior milagre. Aleluia. E muitos não estão atentando para isto, para este grande milagre, meus queridos irmãos, né? Porque, irmãos, se nós não tiver cuidado, esta doença volta. E, ó, irmãos, sabe qual é o fim? É a morte eterna. Quando, por exemplo, uma enfermidade como câncer, ela pode matar a carne. Uma enfermidade como o diabetes pode matar a carne, né? Uma enfermidade do coração mata a carne, mas o pecado mata a alma, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E muita gente, irmãos, não está atentando para isto, não é verdade? Irmãos, a palavra de Deus, ela é pura, aleluia, glória a Deus. Ela, irmãos, ela tem poder para curar a alma, né? Nos curar do pecado, porque o pecado é um câncer, o pecado é uma coisa terrível, irmãos. É uma coisa terrível, não é verdade? Né? A palavra do Senhor, como eu já disse aqui, ela tem poder para curar e restaurar o homem, dando-lhe condições de ser sadio na fé, aleluia, não somente fisicamente, mas, aleluia, na vida espiritual. Vamos ver o que o salmista escreveu aqui no Salmo 107, versículo 19 e o 20, diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Irmãos, o pecado é coisa terrível. Ele destrói, irmãos, destrói o corpo, destrói a alma. Meus queridos irmãos, nós temos que atentar para isto, porque, irmãos, se Jesus vier, e Jesus vem de repente, né? Qualquer hora dessa aí Jesus está chegando para buscar a sua igreja. Ele não avisa ninguém. Quer dizer, não avisa assim, eu vou vir tal dia. Não, ele não disse que vem o tal dia, mas ele vem. Ele vem, viu, irmãos? Vem sim. E vai pegar todo mundo de surpresa. Por isso eu quero estar preparado, quero estar crente, servindo ao Senhor, aleluia, agradando ao Senhor, obedecendo a Deus, se dedicando a Deus, né, meus amados irmãos? Porque, aleluia, então, meus queridos irmãos, nós precisamos cumprir, ensinar e viver a sã doutrina. A sã doutrina, irmãos, é lâmpada para os nossos pés, aleluia, é luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 104 ao 106 diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio os falsos caminhos. E tem muito falso caminho aí, irmão. Até dentro da igreja tem gente caminhando paralelo. Verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia, e luz para os meus caminhos. Jurei e cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Meus amados irmãos, quando nós fazemos esse juramento, eu fiz esse juramento quando eu, aleluia, fui batizado nas águas. Quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu aceitei a Jesus levantando minha mão, confessei Jesus como meu Salvador.
publicamente. Não é verdade, irmã Cláudia Xavier? Deus abençoe. Eu aceitei Jesus, eu fiz a minha confissão de fé diante dos homens, porque a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E no dia que eu fui ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o pastor me perguntou: você promete, né, obedecer a Deus durante todos os dias da sua vida, a doutrina da santa palavra de Deus? E eu disse: sim, prometo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ali, irmãos, eu fiz o meu voto ali. E ainda ele me perguntou: você promete obedecer e respeitar as doutrinas bíblicas ensinadas nesta igreja, na Igreja Assembleia de Deus? Eu falei: sim, eu prometo. Meus amados irmãos, e aqui o salmista diz assim: jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou aqui transbordando de alegria, aleluia, de poder, irmãos, aleluia, trazer essa palavra para o meu coração e para o teu coração. A doutrina da santa palavra de Deus, irmãos, deve ser como chuva dentro de nossos corações, aleluia, e promover, aleluia, essa doutrina tem que promover a edificação, a salvação para a nossa vida. Meus queridos irmãos, quanta gente, né, vem para a igreja, vem, e tem alguns aí dizendo, né, irmãos, dizendo assim: venha como era e continue como está. Não é desse jeito, irmãos. Nós temos que vir para a igreja, aceitar Jesus para ser transformado. Eu não creio no evangelho que não transforma. O evangelho é transformador. Aleluia, tem o Espírito Santo que convence, mas muitos não são convencidos porque não dão ouvidos. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando, né? Não é verdade, irmã Cida? Jesus está voltando para buscar a sua igreja, meus amados irmãos. E muitos estão tendo comichão nos ouvidos, como nós lemos ali em 2ª carta de Timóteo 4. Não suportam mais a sã doutrina. Não estão sofrendo, não estão suportando, amontoaram para si doutores. Ah, mas agora, nossa, eu vou lá, porque o doutor fulano de tal vai estar lá. Irmãos, nós temos que, aleluia, olhar para Jesus. Meus amados irmãos, às vezes nós damos muito a ênfase aos famosos pregadores, famosos cantores, mas não damos ênfase no Jesus que está naqueles simples. Não é verdade, irmãos? Vamos ver o que diz o Salmo 119, versículo 9 e 11, ao 11, diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É a palavra de Deus, irmãos, que purifica. É nela que nós aprendemos, né, o que devemos fazer para entrar no céu. O verso dele diz assim: com todo o meu coração te busquei, não me deixes, é uma oração, desviar dos teus mandamentos. Aí o versículo 11 está dizendo assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus amados irmãos, sabe por que o povo vive pecando aí? Porque não esconde a palavra de Deus. A sua consciência está cauterizada. Meus queridos irmãos, vamos ter cuidado nisto. Não vamos cansar de ensinar, não vamos cansar de pregar, não vamos cansar de falar a santa palavra de Deus. Não é? A sã doutrina faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Quem segue os falsos ensinadores não tem uma vida cristã saudável, né? Se tornam doentios espiritualmente e perturbam a igreja de Deus, irmãos. Tem muita gente aí na internet ouvindo esses falsos pregadores. Agora eu vi lá um cabra aí vendendo terreno no céu. Só o sangue de Jesus tem poder. Só a misericórdia de Deus. Não é verdade? Também diz que dando aula para falar língua estranha. Que o Senhor Deus repreenda esse tipo de gente.
Não é verdade, irmãos? Quantos e quantos estão aí distorcendo a palavra de Deus e tem gente querendo trazer essas coisas para dentro da igreja, para dentro da, né? Não, irmãos, vamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender, continuar, permanecer naquilo que nós aprendemos, porque na palavra de Deus não há mudança e não há sombra de variação. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu viver, irmãos, eu vou continuar pregando esta palavra do jeitinho que ela é, sem mudança. Tudo aquilo que eu aprendi com os nossos pastores, com os meus pastores lá atrás, eu vou continuar pregando. Aleluia. Né? Como eu já disse, que eu aprendi com o pastor Pimentel de Carvalho, pastor Israel Peixoto, pastor presbítero Chico Elias, né, irmãos? Pastor José Wellington, pastor Alcides Fávaro. Estou aprendendo cada dia com ele, né? Um homem que tem experiência no ministério, né? Para nos ensinar, para nos passar. Louvado seja Deus. E aqui o versículo ele diz: escondi a tua palavra. Irmãos, como a Bíblia, esconda a palavra no coração, irmão. Quando nós for pecar, o Espírito Santo vai falar na nossa consciência. Aleluia. A sã doutrina, ela faz a diferença. Glória a Deus. Os falsos, então, fica ouvindo esses falsos aí, pregadores, aí, irmãos, e vem perturbar a igreja de Deus. Agora, já o crente que está firmado na verdade, ele está sempre bem, né? Está sempre bem. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, é o Evangelho. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, assim: rogo vós, pois, irmãos, que notais os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, né? Desviai-vos deles. Olha aqui, irmão, que conselho maravilhoso. Olha aí. Não é verdade, irmã Cláudia Aparecida Gilvanelli? Olha aí, irmãos, que conselho. Rogo vós, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai dessas pessoas, irmãos. Desviai. A Bíblia diz que não é nem para saudar esse tipo de pessoa, que não traz a mesma doutrina. A Bíblia diz isso: não os saudeis se eles não trazem a mesma doutrina, o mesmo ensino. Não é verdade, irmãos? A sã doutrina deve ser ensinada. Aleluia. A doutrina verdadeira deve ser divulgada como a boa mensagem do Evangelho, né? A força da santa palavra de Deus deve vencer todo o mal e derrotar toda a mentira. A Bíblia diz que o mentiroso não vai entrar no céu, irmão. Não vai, né? E ele diz assim, todo aquele que ama e comete a mentira não vai entrar no céu. Aqui, vamos ver o que está escrito, que Paulo disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, aqui que está aconselhando que eu tenho que ter cuidado de mim, você tem que ter cuidado de você, né? Tem cuidado de ti mesmo. Porque tem gente, irmãos, que se acha muito santo e daí fica apontando os outros, né? Mas aqui está aconselhando: tem cuidado de você mesmo, eu tenho que ter cuidado de mim. Mas como pastor, eu tenho que ensinar a doutrina, porque senão eu vou ser cobrado. O meu dever é ensinar. Agora, de obedecer a dos crentes, né? Da igreja que eu estou pastoreando. Agora, se eu não ensinar, eu vou pagar a conta. Porque eu vou ter que prestar conta lá diante de Deus. Agora, se eu ensinar e você não aprender, se o nosso pastor lá em São Paulo ensinar e eu não obedecer, irmãos, ele lava as mãos dele, porque ele ensinou. Eu vou pagar o preço porque eu não obedeci. E eu estou aqui delegado por ele para cuidar desse setor, dessa igreja. E eu tenho que ensinar a santa palavra de Deus como ela é, verdadeiramente como ela é. O meu dever é ensinar, né? Porque se eu não ensinar, eu vou pagar essa conta. Vou me apresentar diante do dono da igreja. E o que eu vou ouvir? Apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci.
Mas se eu ensinar, né, e o povo não quiser obedecer, quem vai prestar conta é o povo, não é verdade? E vai ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim, ó, é para se apartar dele. Vamos continuar lendo o versículo aqui. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti como os que te ouvem. É o testemunho, irmãos. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que se é ouvido, é o nosso testemunho. Nós somos uma carta lida. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É verdade, irmãos. Né? João capítulo 8, 32 diz assim: Jesus escreveu dizendo assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Jesus Cristo, é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E conhecereis, é nós que temos que procurar conhecer. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. A sã doutrina, irmãos, ela deve ser vivida. Tito capítulo 2, verso 10 diz assim: não desfraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. É ser leal a essa doutrina, para que em tudo seja, aleluia, ornamento da doutrina de Deus, ensino de Deus, aleluia, nosso Salvador. Quando praticamos a palavra de Deus, estamos servindo de exemplo para quem não conhece a Jesus, irmãos. Nosso testemunho de vida deve ser mais forte do que as nossas palavras. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, tá vendo aqui? Né? A sã doutrina não pode ser alterada. Esta palavra não pode ser alterada, porque quem aumentar um tio, vai aumentar sua condenação. Quem tirar uma vírgula, vai perder o seu direito de salvação. Tá vendo, irmão? Tá escrito ali. A sã doutrina não pode ser alterada. Qualquer ensinamento que ultrapassar a doutrina verdadeira deve ser rejeitado, né, irmãos? E refutado, para que a verdade da santa palavra de Deus prevaleça. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver o que João escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Tá vendo? Está escrito aqui: todo aquele que prevarica e não persevera. Perseverar é ser constante, irmãos. Hoje eu estou, hoje de manhã eu não estou. Isso é inconstância. Mas quem é constante, perseverante, ele vai caminhando. Tá difícil a coisa? Continua caminhando. Louvado seja Deus. Que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, tá vendo aqui, ó, que eu acabei de falar, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Tá vendo? Agora o cabo tá aí no pecado, tá aí não tá obedecendo. Nós estamos paz do Senhor, irmão. Diga bom dia, boa tarde, porque o nosso presidente ensinou lá na doutrina na segunda-feira, e quando nós damos bom dia ou boa tarde, nós estamos saudando socialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele ensinou isso lá. E quando nós estamos saudando com a paz do Senhor, nós estamos saudando espiritualmente. Foi o que ele nos ensinou, e eu concordo com ele, né? Tem aqueles irmãos que chegam para bom dia, na paz do Senhor. Não, irmão. Ele nos ensinou. Tá lá, tá aí na rede social, para todo mundo ouvir o ensino ali do nosso presidente, nosso pastor Alcides Fava. E eu concordo com ele, sempre bati contra isto. Então, irmãos, se alguém não traz a mesma doutrina, não é para receber em casa e nem saudar a doutrina dessa palavra de Deus. Irmão Damião Feitosa, paz do Senhor, Deus abençoe. Então veja bem, irmãos, não sou eu que estou inventando isso, está escrito aqui, ó, está escrito nesta palavra aqui.
Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, como eu disse, jurei e vou cumprir. Aleluia, glória a Deus. A sã doutrina incomoda os incrédulos. Eita! Veja aí, a sã doutrina incomoda os incrédulos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4, diz assim, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorta, né, com toda a longanimidade e doutrina, né, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, aumentarão, ou seja, amontoarão, não é aumentar, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Irmão, concupiscência é pecado. É o pecado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós estamos livres do pecado. Jesus já pagou os nossos pecados, ou conforme as suas próprias concupiscências. Está vendo aí, irmãos? Amontoarão para si doutores, né? Conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, meus queridos irmãos. É o que está escrito aqui, voltando às fábulas, voltando ao pecado, irmão. Às vezes está dentro da igreja ouvindo a palavra, mas está desviado. Se olha, irmão, qualquer coisinha que nós sair fora disso aqui, nós estamos desviados na igreja, desviado do púlpito. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Meus queridos irmãos, vamos ficar firmes com Jesus, vamos pagar o preço, porque vale a pena. Vale a pena, como vale a pena? Porque nós vamos descansar na eternidade, irmãos. Vamos renunciar a nós mesmos, os nossos desejos. Aleluia. As pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada ficam incomodadas, irmãos, com a mensagem desafiadora, porque não querem mudar de vida, querem continuar vivendo a vida torta. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim, sabendo isto, que a lei não é feita para o injusto, né? Mas para os injustos, o destinado para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, tá vendo, irmão? Sodomitas daqui, para os roubadores, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios, para o que for contrário à sã doutrina. A lei é feita para isso, para nós não, irmãos, porque nós já somos justificados por Jesus. Glória a Deus, justificado por Jesus. Jesus já nos justificou, louvado seja Deus. Irmã Leia, ali de Cambará, pastor Ananias de Londrina, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a lei não foi feita para nós. Jesus veio e cumpriu a lei, e nós também estamos cumprindo a lei da palavra de Deus. Pastor, mas você está dizendo que nós estamos vivendo pela lei, nós estamos vivendo pela graça, mas quem não cumpre a lei não tem graça, né? Jesus cumpriu a lei, e nós vamos continuar cumprindo a lei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na graça. A lei na graça, porque a lei, ela é mais leve do que a graça. Viu, irmãos? Na lei, né? Pode, mas quando Jesus estabeleceu a graça, lá nos 10 mandamentos, né? Tá dizendo, tá falando lá. Aí Jesus vem e coloca 2. Lá no Velho Testamento tem 10. Aí Jesus vem e coloca 2. Não é verdade? Qual eles? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, sem deixar resquício para trás. E o próximo como a ti mesmo. Oh, meu amado irmão. Aí Jesus vem e diz, ama o teu inimigo e ore por aquele que te persegue. Meus irmãos, isto é graça. Não tem jeito não, não tem jeitinho não.
Isto é graça. Veja bem o mandamento de Jesus, os dois mandamentos. Ele disse: meu mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E também ele deixou outra ordenança: ama o teu inimigo. Irmão, não é fácil amar o inimigo. E ora por aquele que te persegue. Tem alguém te perseguindo? Ora por ele. Ora por ele, né? A doutrina cristã é baseada na Bíblia Sagrada, irmãos, para nós concluir aqui. Aleluia. Que é imutável, inerrante, infalível. Não podemos desviar desta mensagem fiel e verdadeira. Para encerrar, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, veja bem, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você aprendeu. É doutrina. Não, sim, é doutrina da palavra de Deus. Eu não aprendi assim. Eu aprendi assim. Eu aprendi, irmãos, que não pode isso, não pode aquilo, mas está baseado na Bíblia. Tem base bíblica. Aquilo que está fora, eu não vou ouvir aquilo que está fora da Bíblia, né, irmãos? Irmã Daiane de Paula está ali no YouTube, a paz do Senhor. Irmãos, eu não vou deixar de pregar esta palavra como ela é, de forma alguma. Não vá pensar que eu não bajulo ninguém e não gosto de ser bajulado. Gosto de ser respeitado, isso sim, e respeito todo mundo, né, irmãos? Mas isto aqui eu não vou deixar de falar, de pregar como está escrito aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esta foi a palavra que ouvimos da parte de Deus, né? E vamos aplicar em nossas vidas esta palavra. Vamos aplicar, não é verdade? Eu quero nesta manhã orar por você e com você. Louvado seja Deus. Quero orar por você e com você. Peço que os irmãos orem pelo pastor José Vieira e pelo seu filho Júnior, que estão internados com dengue, né, irmãos? E por todos os irmãos que estão doentes, nós vamos orar para que Jesus faça um grande milagre, né? Deus abençoe a todos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento ouvimos a Tua palavra, que possamos aplicar em nossas vidas esta palavra. Meu Deus, guarda-nos do pecado, livra-nos do pecado e da desobediência, meu Pai. Que nós possamos Te obedecer a cada dia, porque a Tua palavra nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ensina-me os Teus estatutos, Senhor. Revela-me a Tua palavra, é o que eu Te peço, Senhor. Abençoa cada ouvinte, aos irmãos que estão assistindo aqui, aqueles que vão assistir durante o dia. Seja com cada um deles, ó Pai, abençoando. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor Deus da glória. Meu Deus, cura os que estão doentes. Pai, aqueles que estão, meu Deus, passando por luta e por dificuldade, dá vitória. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós chegamos ao término dessa programação, desse devocional. Voltaremos amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir, né? Neste mesmo horário e nestes mesmos canais. Quero pedir aos irmãos ali no YouTube, né? Vão lá no YouTube, curta, comente lá, que o YouTube, você curtindo, você comentando, se inscreva também. E o YouTube leva para mais pessoas, né, irmãos? E esta palavra tem que ser pregada, porque nós estamos perto do arrebatamento, tá certo? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.